Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos aqui na cadeira do dentista Dr. Newton Zirbes para mais um programa que leva o nome, como eu já falei, na cadeira do dentista. Tudo bem, Newton? Tudo bem, tudo certo. Legal. Newton, hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal que é o movimento tradicionalista em Montenegro, com enfoque para o DTG ou CTG na época 20 de setembro. Como é que foi a fundação disso? Foi na década de 50 e o clube que eles escolheram para sediar isso aí é o Clube 7 de Setembro, na João Pessoa, aqui abaixo do Banco Barrisul atualmente. E eu tenho uma lembrança assim, muito viva disso aí, porque as pessoas que fundaram isso, os casais que fundaram, eram da relação do meu avô materno, né, liberal. E eu achava aquilo muito bonito. E o avô saía de casa e passava na nossa casa quando chegava para vir, né, parece que era quintas-feiras. Mas todos pilchados, com uma pilcha assim, né, de domingo, as mulheres com um vestido de prenda. E então aquilo marcava muito porque eu ia olhar a maneira como eles se portavam e tal, porque foi um movimento que começou a tomar corpo justamente naquela época, iniciado por Paixão Cortes e o grupo de estudantes, né, do Júlio de Castilhos, no final da década de 40. E no Rio Grande do Sul começou a tomar. E aqui em Montenegro, aquele grupo de pessoas que estão assim, uns 15 casais. E então eu achava aquilo tão bonito. E eu disse para o meu avô, ele tinha um pala, ele botava assim um pala de lã, uma lã fina. Daí eu disse para ele, avô, esse pala aí, o dia que o senhor não quiser mais, o senhor dá para mim. E depois passou o tempo e aquele CTG foi aumentando e houve a fusão do Clube 7 de Setembro com o Clube Chimarrão, que veio a se formar o Clube do Comércio. E esse clube, esse CTG, que veio a ser DTG 20 de Setembro, continua até hoje no Clube do Comércio, né? E o avô foi indo, depois deixou e me presenteou aquele pala, né, que eu tenho guardado até hoje. Que bacana. Então, aquela lembrança da fundação daquelas pessoas, todos os profissionais e o pessoal da sociedade de Montenegro, era um fundamento assim, de uma associação bem firme, né? Claro. Né? Com pessoas assim de muita cultura, né? Naquela época. Sim, foi a primeira movimentação do tradicionalismo em Montenegro, essa criação do 20 de setembro? Eu tenho a impressão que sim, uma movimentação oficial, né? Que a partir dali depois se desenvolveram esses outros CTGs e etc. Claro. Né? Mas eu me recordo daquilo e acho interessante do início na nossa cidade, daquele movimento, né? Claro. Em que eu tive a oportunidade de observar e achar muito bonito e por muito tempo eu assisti aquele desenvolvimento, né? Qual era a principal característica do Clube 7 de Setembro? A gente sabe que alguns clubes têm tradição de futebol, bolão. Sim. Além da criação do 20 de setembro, qual era a principal tradição do 7? Era um clube social eu não posso te dizer assim as pessoas que fundaram o Clube 7 de Setembro, mas a programação do clube era uma programação bem definida, né? Inclusive eles tinham um baile, o chamado Baile do Suéter, que era do Clube 7 de Setembro. Certo. Então todo mundo ia de suéter, né? O pessoal fabricava suéter em casa. Chegaste aí? Fui várias vezes. Né? O pessoal fabricava suéter? Fazia, claro, aquelas tricoteiras, Sim, né, claro. e tal, fazia aquele suéter para ir no baile, né? Para os filhos, para as filhas, né? E era muito bacana. O Clube 7 de Setembro tinha embaixo uma boate e todos os fins de semana tinha boate. E de tarde. De tarde. A turma ia para ali de tarde. Claro, à noite também, outros dias. Mas a turma, assim, da juventude, né? Se reunia ali, no domingo à tarde, né? Então tinha aquela boatezinha ali, ia até às 7 da tarde, mais ou menos. E sabes que eu tenho lembrança do clube, dos bailes de carnaval, bailes excelentes. Era um clube que tinha o salão e tinha em cima as frisas, que eles chamavam. Sim. Né?
E o Renato e seus Blue Caps tocou aqui no Clube 7 de Setembro. Tu chegaste aí no Renato? Sim, sim. E foi bom, era um clubezinho. Ele não era uma coisa assim tão grande, porque ele foi feito uma estrutura, depois eles aumentaram um pouco o clube, né, mais profundo, claro, e tal. Mas ele tinha assim uma outra atividade que era o bolão. O bolão. O bolão era muito desenvolvido no clube e era a referência aqui na região. Basta ver que depois foi para o Clube do Comércio, certo, e lá continuou. A tradição então do bolão do comércio vem do 7 de setembro. Certo. E o chimarrão, né? Apesar de que a tua presença maior era aqui pela proximidade, né? Justamente. Chegaste a frequentar o chimarrão também? Muito pouco. Porque nós tinha naquela época o chimarrão e tinha o operário também, né? Eram os 3 clubes da cidade. Depois veio o Grêmio Gaúcho, né? Que também já era antigo, mas era mais distante, né? E depois ainda veio fundar o Cantegril Clube, né? Mas o clube do chimarrão, eu muito pouco fui. Eu acho que ele tinha assim, as pessoas que frequentavam ali também era o operário com chimarrão, né? Se definiam mais ou menos assim. E eu tenho até lembrança ali naquele local que o chimarrão era um pouquinho para dentro e na frente às vezes alugavam para circo. Para circo. Um circo muito famoso que teve aqui foi o Gira-Gira. Uhum. Que o palhaço era o Gira-Gira, né? Com a calça boca de sino, xadrez, né? Sim. E aquilo a turma, olha, era muito bem feitinho. Não era um circo com pano, né? Ele era se não me engano, era tipo um zinco, assim, mas era muito bem feito, né? Era um circo assim mais refinado, né? E até uma montenegrina acabou casando com o filho do dono do circo. A Denise, né? A Denise, então era muito bonito aquela época que a gente lembra assim da infância e da juventude, desses acontecimentos na cidade, né? Que gravaram e vieram a formar história, né? E que hoje ainda andam por aí, que a origem muitas vezes é desconhecida. Claro. Né? Mas bacana. É por aí. Tá certo, Newton. Esse foi mais uma entrevista aqui na cadeira do dentista com o Dr. Newton Zirdes. Quero agradecer mais uma vez, Newton. Bom. Semana que vem a gente volta, né? Certo, tá bem. E continuamos com o nosso tratamento dentário aqui na cadeira. Vamos lá. Então tá bom.